Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como a demissão de Paulo Pelaip pode afetar a permanência de Jorge Jesus? O Gabigol pediu muito para ficar no Flamengo. São os assuntos desse vídeo, eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo, vamos juntos e não deixe de se inscrever no canal. Bom, eu consegui apurar os bastidores dessa crise política do Flamengo, meio inexplicável. Depois de um ano em que o Flamengo venceu tudo, não precisava, né? Não precisava que os bastidores políticos movidos por ego e vaidade acabassem interferindo dentro de campo. E por que eu digo interferir dentro de campo? Porque Paulo Pelaip, gerente de futebol, ao final da temporada vitoriosa do Flamengo, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, ele tinha tido o seu contrato de renovação encaminhado. Ainda não assinado, mas saiu para as férias, né? Terminou o ano, passou na verdade uma semana ali, 10 dias descansando para retomar suas atividades em janeiro e estava garantido como gerente de futebol. Ele chegou no final de 2018, né? Indicado pelo Marcos Braz, vice-presidente de futebol, já tinha tido uma outra passagem, o Paulo Pelaip, um dirigente altamente experiente, com passagens pelo Grêmio, enfim, e que retorna ao Flamengo e que faz parte, né, dessa caminhada do Flamengo nesse ano tão vitorioso de 2019. Pois, para a surpresa dele, talvez isso até vocês já saibam, né, na verdade ele foi comunicado pelo WhatsApp, quando ele foi se apresentar, por uma funcionária do RH que pediu para que ele olhasse o seu e-mail. E no seu e-mail havia um comunicado da rescisão de contrato, na verdade, que a renovação não aconteceria, o desligamento dele do clube. O Marcos Braz, quando ele ligou, o Marcos Braz não sabia disso, ou seja, o homem que manda no futebol do clube, não estou falando de qualquer clube não, gente, o que não justificaria em hipótese alguma, mas o vice de futebol do Flamengo, o cara que comanda o futebol rubro-negro, não sabia que o seu braço direito acabara de ser demitido, que não teria o seu contrato renovado. Ou seja, foi uma decisão do Luiz Eduardo Batista, o BAP, que todos conhecem, pelo menos o torcedor do Flamengo, vice-presidente de Relações Externas, que é aliado político do Rodolfo Landim, que é o presidente do clube, mas na verdade o Rodolfo Landim, dizem, né, pelos bastidores, que ele é uma espécie de rainha da Inglaterra. É uma figura de linguagem utilizada, né, para alguém que tem o poder, mas não o exerce. Né? Na Inglaterra, a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, ela apenas faz a figura política, né? Quem manda é o parlamento, é o primeiro-ministro britânico. Pois bem, quem está mandando e dando as cartas nesse Flamengo é o Luiz Eduardo Batista, que inadvertidamente demitiu um cara que tinha uma função muito importante nesse elenco do Flamengo. Ele era um cara que era uma espécie de algodão entre os cristais. Ele fazia todo aquele trabalho à beira do campo, junto com os jogadores e comissão técnica e dirigentes. Todo esse trabalho mais sujo, mais burocrático de administrar muita coisa que acontece dentro de um vestiário de futebol. O Braz é o cara mais dos negócios, é um cara que chegava lá, acompanhava o trabalho do Jesus e do Paulo Pelaip, mas o Pelaip fazia o trabalho mais burocrático. Ele chegava às 8 da manhã e saía às 8 da noite, acompanhava todo o movimento do clube. Foi um cara que se desgastou com o BAP e também com o presidente pela questão das premiações. Foi notícia no final do ano, nas vésperas do Mundial de Clubes, quando a premiação dos títulos, que já tinham sido acordadas, essas premiações, com todos os funcionários, não estavam sendo pagas naquele momento. Funcionários do tipo seguranças, profissionais do refeitório, de nutrição, esses profissionais que ganham roupeiros, que ganham, vamos supor, aí 3, 5 mil reais, eles teriam uma premiação de 40, 50, até 100 mil reais e não queriam pagar. Só que isso foi acordado. O que aconteceu? O Pelaip orquestrou junto com os jogadores e por uma decisão dos atletas de que 30% da premiação deles fosse destinada para os funcionários, senão eles não iam receber. Só que o Pelaip capitaneou isso, essa informação acabou vazando e ele se desgastou muito. E aí, claro, né, foi o estopim, a gota d'água, foi o motivo que talvez o BAP quisesse encontrar para demitir o Paulo Pelaip, que, repito, ficou sabendo por e-mail, sem a anuência do seu chefe direto, né, o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz. Há uma disputa política porque o BAP é candidato à presidência.
E o Braz se fortaleceu muito nesse ano de 2019, com todas as contratações que fez, capitaneando o futebol rubro-negro, que foi muito vitorioso. O Pelaipe deixa o Flamengo, inclusive, com uma carta de despedida, dizendo que a maior repercussão a maior vitória que ele teve foi a repercussão do torcedor nas mídias sociais, valorizando aquilo que ele fez. E também de ter indicado o Jorge Jesus. Vejam só. Vou chegar nele. Jorge Jesus. O Paulo Pelaipe esteve com o Jesus em Portugal nessas férias, agora, final de ano, porque o Jesus tem uma proximidade muito grande com o Pelaipe. O Pelaipe era o cara que fazia toda aquela conversa, muitas vezes de atritos, de pedidos, solicitações, questões de logísticas dos atletas com o treinador. O Pelaipe indicou o Jesus. O Jesus tinha uma amizade muito grande com o Pelaipe. E o Jesus não sabia da demissão do Pelaipe. Eles ainda não conversaram. Nem o Marcos Braz e o Pelaipe, nem o Pelaipe e o Jorge Jesus. O Pelaipe tá quietinho, tá na dele, não quer falar com ninguém, até que as coisas se resolvam. Tem uma dívida em haver, tem muita coisa para ser acertada, mas o Jesus não vai ficar satisfeito com isso, na medida em que era um cara importante nesse relacionamento dos jogadores com a comissão técnica. O Jesus está em Portugal, está dando uma série de entrevistas lá, ontem deu uma entrevista de 3 horas, disse que fica até maio, que depois não sabe o que vai acontecer, mas que pode sair a hora que bem entende. O PSG, eu já informei aqui, queria contar com o Jorge Jesus, não para agora, mas para o meio da temporada. O Thomas Tuchel tem contrato até o fim de 2021, mas a gente sabe que se ele não for bem na Liga dos Campeões, o PSG pode trocar no meio do ano. E o Jorge Jesus já sentiu como é o futebol brasileiro, ele vai cumprir o contrato dele e a tendência é que ele não permaneça. Ainda mais vendo tudo que está acontecendo politicamente, o que não precisava, né? Um clube que está com dinheiro para contratar, termina um ano muito vitorioso, tem uma expectativa de uma hegemonia no futebol brasileiro e sul-americano e agora cria uma situação indelicada onde não precisava. E o Gabigol? O Gabigol está tentando resolver a sua situação junto à Inter de Milão, tem um interesse do Chelsea e ele, para ficar no Flamengo, ele quer 2 milhões de reais por mês. Se ele não baixar a pedida salarial, ele não vai permanecer. E o Flamengo, imagino eu, não fará essa loucura, porque mesmo que o Gabigol valha tudo isso, seria um salário muito acima dos padrões para o futebol brasileiro. O Gabigol está tentando resolver a sua situação, mas para ficar no Flamengo está pedindo esse valor muito acima dos demais para poder ficar. E a tendência é que ele não fique. São informações do Flamengo que precisa resolver essa rusga política para voltar a 2020 e, quem sabe, continuar conquistando seus títulos. Dinheiro tem, estrutura tem, torcida tem, só precisa, resolver essas rusgas que vieram numa hora bem errada. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa história toda, inscreva-se no canal e vamos juntos. Tchau!